Boa noite, pessoal. Estamos começando o nosso podcast aqui no Estúdio Feed com a presença desta grande figura, Fábio Girardello. É isso aí. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Fábio, a gente tem feito algumas entrevistas aqui no nosso podcast para conhecer melhor, né, as pessoas aqui da nossa cidade que empreendem aqui, né, no nosso município, em São Sebastião do Caí. E a gente está feliz em te receber aqui para justamente saber um pouco mais da tua história, como é que foi a tua trajetória, né, na tua empresa. O Fábio, ele tem a Mais Papéis, né, uma empresa que produz uma gama grande, né, de produtos Produto de de higiene. higiene, né, e eu queria que tu falasse um pouco pra gente como é que foi, então, o teu início, né, nesse ramo, como é que começou tudo, da onde que surgiu a empresa, como é que foi toda essa tua trajetória. Então, Marcelo, boa noite. Cara, é uma trajetória já de 22 anos. Tá chegando aí nessa linha do tempo aí de 22 anos. E eu trabalhava em outro segmento, cara. Eu trabalhava com projetos rodoviários, prestava serviço ao Estado como projetista e prestava serviço no interior, trabalhei bastante no interior, então não tinha nada a ver com papel, né? Nada a ver com a indústria mesmo, era outro segmento. Acabei lá em Erechim, tá? Lá em Erechim apareceu essa oportunidade de eu trabalhar com papel higiênico na indústria. Tu é natural de lá. Eu sou natural de Palmeira das Missões. Opa! Sou natural de Palmeira das Missões. E vim para São Grande Leopoldo. Palmeira. Grande Palmeira. Vim para São Leopoldo, então pequeno ainda, né? E onde passei a minha infância ali. E aos 17 anos eu fui trabalhar, então, prestar serviço ao Dyer, na época, né? Que hoje está praticamente extinto, né? Prestava serviço ao Dyer através de consultorias. Não tinha nada a ver com papel higiênico, né? Então é uma coisa que apareceu ao longo da minha vida mesmo. E encarei o desafio, comecei a trabalhar forte e rapidamente, né? Quando o cara é novo e tem disposição, e eu sempre fui um cara muito otimista e muito pra frente, muito brigador, rapidamente eu galguei também todos os degraus ali do papel e já tive uma oportunidade de botar o meu próprio negócio. Através de um outro sócio aí, né, que na época a gente começou junto, foi quando eu tive a ideia de botar em São Leopoldo, porque eu já conhecia São Leopoldo. Então, de Erechim, eu disse, cara, vamos pra região da Grande Porto Alegre. Mais perto, Mais né? perto, a logística era tudo mais fácil, né? Um caminhão lá de Erechim pra cá saía num domingo à noite com uma carga de papel e ele retornava na quinta-feira, entregando aproximadamente assim umas 20 unidades de fardos de papel, né? Hoje a gente tem 3, 4 caminhões entregando diariamente 600 unidades por caminhão. Então lá eu fazia, então, entendeu? Era uma logística muito difícil e não tinha como crescer, não tinha como expandir, porque a logística ficava muito difícil mesmo. Sim. Então tivemos essa ideia de botar em São Leopoldo, foi onde a gente veio para startar a fábrica ali. No dia que a gente veio para assinar o contrato do prédio que a gente estava alugando ali, a proprietária do prédio desistiu. Desistiu de nos alugar, e porque a gente tinha que fazer umas reformas e a gente tinha proposto descontar no aluguel. Primeiramente ela aceitou, depois não quis mais e enfim, tinha outros proprietários, irmãos da mulher lá, que iam dividir o aluguel. E ela não aceitou. Rompemos o contrato antes mesmo de assinar. Vim triste, né? Disse, vou voltar para Erechim, mas vou continuar, vou procurar outro prédio. E tô voltando pela 122, indo a Erechim. Vi uma placa de uma imobiliária na rodovia e nós tínhamos um imóvel aqui em São Sebastião do Caí. Nós tínhamos pegado um imóvel aqui e nós tínhamos que botar aquele imóvel para vender, porque a gente não é daqui, né? Não era daqui até então.
peguei aquela imobiliária, peguei o telefone, parei ali no Variani, no restaurante, e liguei para a corretora, para a imobiliária. O proprietário da imobiliária me atendeu, pediu para mim aguardar ali na rodovia, que ele se interessava pelo imóvel para botar à venda. Foi até lá, chegando lá, começamos a conversar e tal. Ele perguntou o que eu fazia. Eu já estava trabalhando com papel higiênico, querendo abrir a fábrica em alguma região aqui próxima, que era São Leopoldo, e que não tinha dado certo. E então ele disse, cara, por que tu não abre aqui, São Sebastião do Caí? Isso era uma sexta-feira de tarde, cara, era umas 4:30 da tarde. Eu disse, cara, não me passou pela cabeça, eu tô indo embora, tô voltando para Erechim, tô meio cabisbaixo, deu errado meu início ali e tal. Daí ele disse, não, cara, bota aqui, quantos empregos tu vai gerar? Eu disse, em torno de 15, 20 empregos. Ele disse, então vem pra cá que é aqui que tu vai botar a fábrica. Vou te conseguir prédio e tal, e eu mesmo vou te alugar, não precisa fiador, não precisa nada. Cara, resumindo a história, aí, em 30 dias a gente já estava operando aqui, trabalhando com as máquinas aqui em São Sebastião do Caí. E foi muito rápido, assim, muito rápido mesmo. Em 30 dias a gente já estava trabalhando aqui. E hoje já está fazendo 20 anos, né? Então foi uma trajetória, assim, que a gente não imaginava e que deu muito certo. Hoje a gente, graças a Deus, está muito estabilizado, muito bem aqui. E tu iniciou com a produção de papel higiênico propriamente? Produção de papel higiênico, na época era toda manual. Era um trabalho bem manual. Hoje a gente tem, nesse decorrer de tempo aí, a gente automatizou tudo, né? Sim. E hoje é muito automático as nossas linhas. Mas na época a gente precisava de muita mão de obra. O empacotamento era todo manual. E tu imagina, né? Então são diversos, milhares de rolos por dia, de rolinhos que saem de papel higiênico. Tudo manual, tudo era manuseado na mão. Era colocado em saquinho, era colado com ferro de passar roupa. Era um serviço bem artesanal mesmo, cara. E ao longo do tempo a gente foi, claro, crescendo, especializando, trabalhando muito. Fomos roubados no início aqui. Roubaram um caminhão nosso na primeira semana que a gente veio. Roubaram um caminhão do qual eu tive que os ladrões entrarem em contato comigo, porque tinha as notas da fábrica no painel do caminhão. Eles pegaram o contato, ligaram, chegaram até mim, a secretária passou o telefone e os caras me pediram resgate pelo nosso caminhão. O nosso caminhão estava sem seguro porque a gente estava trocando de cidade. Estava dentro desses 30 dias que eu falei para vocês. Cara, eu tive que pagar o resgate porque ele estava sem seguro. Eu tive que pagar, na época eu paguei 10 mil reais pelo um caminhão nosso. Caminhão da empresa. Foi uma coisa bem marcante mesmo, né? E foi um início meio tenso, meio... Mas, cara, eu não sou de desistir. Sou um cara muito otimista, como eu te falei antes ali. Eu sou muito otimista. Pra mim não tem ruim, eu não tenho medo de nada. Eu tenho medo de ficar doente, de dar alguma coisa assim, mas eu não tenho medo de... A vida não me assusta, cara. Os obstáculos da vida não me assustam. Então foram aparecendo desafios na tua frente e tu fui passando, fui encarando, foram Como vários. É que foi assim o desenvolvimento da empresa para, né, tu adquirir o know-how para tocar o negócio e crescer mais, né? Cara, então, eu sempre fui muito de procurar conhecimentos no que eu tô fazendo. Tudo que eu tô fazendo eu tento o máximo possível ter o conhecimento daquilo. Me aprofundar. Então eu participei de muitos eventos de papel. Eu viajei muito conhecendo outras empresas de papel. Conheci como Mille, Melhoramentos, a CEPAC, que são empresas grandes, fortes no segmento. E aí eu automaticamente fui adquirindo conhecimento, vendo que o mundo era muito mais além do que aquilo que eu fazia artesanal. E claro que os valores também eram muito distantes da minha realidade, mas que eu podia chegar lá. Aos poucos eu podia chegar lá. E a gente, graças a Deus, cara, graças a Deus, com muito trabalho mesmo, a gente tem uma equipe de venda, uma equipe de funcionários, de colaboradores muito boa, pessoas muito honestas.
Graças a Deus eu dei muita sorte nisso. Eu peguei pessoas que hoje fazem parte da minha família. Então, isso tudo soma, né? Isso tudo soma no dia a dia da gente. E Porque a gente sabe que uma empresa ela tem vários detalhes, né? Essa questão do marketing, do desenvolvimento da marca, a parte da produção mesmo em si, né? Fornecedores. Como é que é lidar com tantos detalhes assim? cara, então, é bem. Muita gente pergunta, inclusive eu comentei, o meu filho um dia me perguntou, né, o que eu fazia na empresa, que todo mundo trabalhava, todo mundo fazia alguma coisa e eu não fazia nada. Eu ficava só no telefone, caminhando no telefone e falando e saio de carro e volta de carro e viaja. Mas afinal, pai, o que tu faz na fábrica? Porque todo mundo trabalha, um trabalha numa máquina, outro trabalha em outra, outro trabalha no escritório, e tu fica o tempo todo caminhando, falando no celular. Filho, então, todos aqueles que estão nas máquinas, nos seus devidos setores, eles estão ali porque é eu que oriento eles o que tem que fazer. Então, na verdade, eu faço tudo que todos fazem, cada um faz o seu, eu faço tudo. Eu penso, eu tenho que pensar, alguém tem que estar ali para articular isso. E essa pessoa sou eu. Tem que ser o maestro Tem que ser. É o maestro da orquestra, é bem isso, né? Então, eu trabalho. Hoje eu delego muita coisa para minha turma lá na parte da compra, mas as negociações, quem faz sou eu. Todas as negociações financeiras de compra, de venda, custo de produto, tudo é eu que faço. Eu faço isso, eu repasso as pessoas que trabalham comigo e automaticamente isso anda bem suave, bem tranquilo. Mas é cansativo, a gente cansa, mas não pode desistir, né, cara? São muitos detalhes, São né? muitos detalhes, muitos. E ainda tem a gestão do pessoal mesmo, né? Gestão do pessoal, hoje eu tenho gente que me ajuda, né? Sim. Eu tenho um responsável pela parte operacional, eu tenho hoje um responsável pela parte de vendas, né? Que nem tu perguntou, desenvolvimento de marca, desenvolvimento de layout, de produto. Cara, tudo foi sempre eu. Sempre eu que fiz. E continua sendo. Tá? Eu, depois de muito tempo, eu até contratei uma empresa para desenvolver alguns produtos para nós, alguns layouts de produtos novos, mas geralmente era eu que fazia. Então todas as marcas, as embalagens, os produtos, tudo era eu que fazia. E aí passava para uma empresa de plástico, uma empresa que nos fornece a embalagem e vinha pronto. Então é uma coisa que hoje eu também já estou passando, porque também a gente não consegue, né? Começa a sobrecarregar demais, é muita coisa para pensar e a empresa cresceu bastante, né? Pois é, tu iniciou então com papel higiênico, hoje o que é mais papéis oferece de... Hoje a Qual é a gente gama de tem, produtos? hoje a gente tem toda a linha de papel higiênico, né? Folha dupla, papel reciclado. A gente tem a linha institucional, que é a linha industrial, de rolão, de rolão de 500 metros, que a gente trabalha muito com exportação. A gente tem uma marca registrada no Uruguai, a Mais Papéis tem. E um fornecedor, um cliente lá no Uruguai, que a gente fornece só para ele e ele distribui no Uruguai. Então, mas a marca é da Mais Papéis, a marca é nossa. Nós que desenvolvemos, layout, marca, tudo nosso. Ele só trabalha lá com o nosso produto. Ele é o representante exclusivo lá no Uruguai. E lá também, é um trabalho que hoje a gente já está lá há 6 anos. É um trabalho lá também, é outra língua, é outra cultura. Também tem que estar ligado nisso, né? Também é tu que Também é eu. tá na frente do... Também é eu que estou na frente. Eu faço as viagens para lá. Eu tive que parar na pandemia, fiquei tempo sem ir, né? E agora a gente está retomando de novo, já liberado, que lá o país é pequeno e tem muita pessoa idosa lá, né? Então eles estavam restringindo total, a gente não podia nem tendo negócio lá, não podia entrar. Agora já está liberado, agora já está programando viagens para lá para retomar de novo. Mas a venda continuou, né? Ah, sim. Durante a pandemia a gente vendeu muito bem para lá, a gente tem um estreito comercial lá muito bom, muito legal. E aí então tu tem a tua marca própria e também tu fornece o material para outras marcas, como é que funciona isso?
Na verdade, eu terceirizo também, né? Eu faço marca própria para clientes que estão interessados em divulgar a sua marca de rede de mercados. A gente tem aqui em São Sebastião do Caí, a gente faz a marca do Ledur, ainda desde a época do Jorge, né? Jorge Ledur. Foi uma das primeiras pessoas que eu conheci aqui em São Sebastião do Caí. Ele foi nosso cliente já nas primeiras conversas que a gente teve. Uma pessoa sensacional. Tive a oportunidade de conhecer ele. E logo depois a gente perdeu, mas ele, desde então as gurias, a Thaís continuou. E a gente tem uma parceria ali com eles, a gente fornece para eles. Fornece também a nossa marca, né? Mas a gente sim desenvolve marcas próprias para redes, Rede Max, Rede Superútil, redes de mercado espalhado no Rio Grande do Sul. E para quem não entende muito assim, que nem eu, como é que é a produção desde o início? Como é que tu poderia explicar pra gente como é que é, da onde que vem a matéria-prima, como é que é essa questão, como é que são as etapas? Então, o produto reciclado que a gente trabalha, o papel reciclado, ele é a base de folha de ofício, rejeitos de folha de escritórios, livros didáticos de escolas, revistas com folha branca. O reciclado já... O produto... Sim, mas eu digo, já desde do Esse é início o da início. produção, tu já trabalha com reciclado ou é uma coisa mais recente? Antes da pandemia, eu tive uma reciclagem aqui no Caí. Eu cheguei a reciclar 500 toneladas de papel aqui no Caí por mês. Tá? É um volume bem expressivo. Eu tive ali no pavilhão da antiga olaria da Marlene Vogel. Eu tive ali a reciclagem, depois eu trouxe aqui para os prédios da Mais Papéis, ao lado. E quando iniciou a pandemia, que é o início do papel, tá? Do papel reciclado, ali é o início. É na folha de ofício, é no caderno, tá? Esse produto, ele é prensado, ele é triturado e ele vai para uma empresa da qual... como é que eu posso te explicar? Eles dissolvem todo esse papel, a fibra, né? Eles dissolvem a fibra, isso é pintado novamente numa tela. Eu não sei se tu já viu esse processo. Sim, acredito que já tem essa noção. E ali é formado a bobina mãe. Né? Ela vem em aproximadamente 600 quilos cada bobina. E ali a gente converte, a gente industrializa ela. De 500 quilos, a gente faz ela é 2,500 de largura, 2,50 tá? De largura. A gente rebobina ela de 30, 60 ou 50 ou 90 metros. Tá? A gente faz a rebobinagem, ela inteira de 2,50 e depois fraciona ela cortando de 10 em 10. 10 centímetros, que é o padrão do papel higiênico. Né? Então a gente tem equipamento, máquinas que cortam. Eu tenho meus equipamentos que cortam hoje. Nós cortávamos uma serra tipo de açougueiro. Tá ligado? Na serrinha de açougueiro. Sim. A gente tinha aquelas serras assim, era manual. Hoje a gente tem equipamentos, máquinas que cortam 160 golpes por minuto. Corta 2 logs. Entra 2, corta 2 rolinhos. Corta em torno de umas 140, 280 rolos por minuto que ela corta. É um processo muito rápido hoje. Corta ali, fraciona e ela vai para a linha de empacotamento, da qual eu tenho máquina que faz 80 pacotes por minuto hoje. E sai o pacote pronto lá na frente. Hoje já não é uma linha assim de produção mesmo. Hoje é uma linha contínua de produção. Ela entra, a bobina e sai o pacote pronto lá na frente. Ela é toda inteiriça. E aí dali já sai para expedição e já a gente produz em torno de uma carreta e meia, 2 carretas dia de papel higiênico. É bastante. E é usado então só o reciclado? O reciclado é esse processo. Processo, tá. O processo da celulose em virgem, que daí é a linha de folha dupla que a gente tem, esse é um produto daí à base de celulose. Aí ele é a base diretamente da celulose, que é a matéria-prima virgem, né? Sim. Que é aquele bem branquinho, né? Aquele ali o processo é igual, só ele não tem o processo da reciclagem, né? Então, no caso, tu recebe essas bobinas. Recebo a bobina também e a gente fraciona, faz a toalha de cozinha. A toalha
papel toalha. Papel toalha de cozinha, a gente faz o guardanapo. Então tem todo o segmento ali, né? A gente tem um mix bem grande, né? 30, 60 metros, 50. O mercado exige, né? O mercado tem para todos os padrões e o pessoal exige ali. Tem, por exemplo, eu estive na Jamaica, lá os caras ainda usam o rolo individual. Uma vez se vendia rolo avulso. Sim. Lá na Jamaica vende muito. Cara, é só. Não vende o pacote. Não vende o pacote com 4 rolos ou 12, que nem a gente tem. É individual. É engraçado, eu até comprei uma máquina que faz o produto individual. Mas aqui no Brasil não tem essa cultura. Antigamente tinha. Antigamente tinha, né? Antigamente o papel era cor-de-rosa, né? Sim, eu ia dizer aquele mais... antigamente o papel era cor-de-rosa. Né? Ele era reciclado, a base, toda a base do papel higiênico, quando iniciou, era a folha do jornal. Não sei se tu te recorda, que era uma época, o jornal A Zero Hora, por exemplo, era aqueles jornalecão grande, assim, o dominical era gigante, né? Então tu imagina, aquilo tudo era reciclado, todo ele era reciclado, era botado um corante junto, para tirar aquela tinta, porque ali ia tinta de todas as cores, e ali vinha, eles botavam um pigmento cor-de-rosa, e aí formava aquela folha ali cor-de-rosa, mas o papel era todo reciclado, não existia o papel 100% celulose que tem hoje, né? Então é um processo que veio melhorando ao longo do tempo. E esse papel 100% celulose, a celulose é daqui do Brasil mesmo? A celulose que a gente trabalha é aqui do Brasil. A celulose ela é comprada, tem a Klabin que fornece, a Suzano fornece celulose para as fábricas que industrializam a bobina, né? Tem a Mille, do qual a gente compra a matéria-prima. São várias empresas aí ao longo do Brasil aí que são nossos fornecedores. E a Mais Papéis hoje conta com quantos funcionários, assim? Cara, então, devido hoje à automatização, a gente conta hoje com... São 22 funcionários na sede aqui na empresa. A gente tem mais uns 24 representantes na rua. São todos representantes comerciais que trabalham para Mais Papéis também. Representam outros produtos, né? Vendem outras coisas, outras pastas, mas que vendem papel higiênico também. E motoristas, enfim, é uma galera bem interessante. E me diz uma coisa, Fábio, o que foi para ti nesse período, desses 20 anos, né? 20 anos. Qual é a fase mais complicada que tu passou nessa... Cara, então, a pandemia eu acho que ela foi marcante para todo mundo, né? Sim. Ela ainda tem reflexo ainda. Tem reflexo ainda, né? E eu acho que ainda vai muito longe. Como é que foi para ti essa... Mas para mim, como muita gente acha, né? Muita gente via o mundo todo mobilizado com essa pandemia que ninguém sabia onde ia parar, ninguém sabia qual era o desfecho dela. Enfim, pegou todo o mundo literalmente de surpresa, né? Sim. Mas no início ali, naquele corre-corre, deu uns boatos e zum em todo o mundo, né? Que iria faltar insumos de higiene, produtos de limpeza, e o papel higiênico, todo mundo ficou desesperado. O pessoal correu pro mercado e encheu o carrinho. Encheu o carrinho, tanto que a gente teve nos meses de junho e julho de 2019, não, 20? 20, de 2020 foi o recorde de vendas, né? A gente consumiu todo o nosso estoque, foi monstruoso a procura pelo papel higiênico. E a gente vinha numa zona de conforto, porque a gente vinha com uma venda estabilizada, estava tudo tranquilo, né? E a gente ficou, cara, eufórico, produzindo, capacidade produtiva a gente tem, e a gente não se tocou nos reflexos que estavam para acontecer logo ali, né? E eles chegaram muito rápidos, os reajustes de matéria-prima
foram muito rápidos. Eles subiam, os preços eram o preço do dia da matéria-prima. E a gente não compra matéria-prima todo dia. A gente vende papel higiênico todo dia. A gente tem uma programação de compra, como toda a indústria, né? Tu tem uma programação de compra e a tua venda é diária. A minha venda, a minha entrega é diária. E eu vendo tudo para 30 dias, 40 dias, 45 dias, 60 dias. E toda essa venda que eu fiz, quando eu fui repor o meu estoque, tudo tinha aumentado. Então, assim, como história da empresa, foi o pior, e não foi só eu, foram várias empresas do nosso segmento, e de outros segmentos também, que tiveram esse problema. Nós somos afetados direto, cara. Direto. Eu tive prejuízos ali financeiros que foram gigantes. A gente não quebrou porque a gente, graças a Deus, a gente sempre teve uma estrutura boa. A gente sempre teve fornecedores bons, uma relação comercial com bancos. A gente nunca atrasou nada. A gente tem uma empresa totalmente idônea, limpa, saudável. Então a gente teve crédito, a gente teve como respirar, mas foi difícil, cara. Foi muito difícil. A gente foi o pior momento da nossa história. Mas tu também teve a tua parcela de contribuição para que tu passasse por isso da maneira que tu encara, né, os problemas. Cara, então, que eu falo sempre, cara, os problemas eles têm para todo mundo, não é um privilégio meu, né? Problemas e a pandemia também não foi um problema que aconteceu pro mundo todo. Mas eu sempre tive medo de ficar doente. Graças a Deus eu sou bem saudável, não tive nenhum problema. Peguei o Covid, mas graças a Deus não foi grave. E, cara, isso é o que mais me amedronta. O resto eu não tenho medo de nada, não. Eu fui pra cima. A gente hoje já tá, graças a Deus, a gente saiu do problema. A gente conseguiu reagir. A gente tinha reservas. A gente queimou elas. Mas, cara, isso pra mim eu tiro de letra. Cara, isso não me amedronta nem um pouco. O trabalhar, o passar por dificuldades, isso todo mundo passa. Correr atrás. Cara, isso aí pra mim é de boa. Eu faço isso diariamente. Eu sou um cara muito otimista. Tá? Pra mim não tem essa história de tá ruim. Não tá ruim. Nunca tá ruim. Tá? Se eu estiver doente, aí eu posso dizer que não tá legal. O dia não tá legal. Mas eu tenho que estar muito doente. Senão, meu... Pra mim eu acho que sempre tu consegue tirar uma coisa positiva, né? De uma adversidade, né? Sempre, cara. Sempre tu vai tirar uma coisa positiva. Tu vai aprender. Eu aprendi muito. Eu tive que fechar a reciclagem porque a base da reciclagem era as cooperativas de coletas. E como todo mundo parou, quem coleta, os catadores de papel pararam na pandemia. Sim. Com o auxílio emergencial, eles não precisaram ir para a rua trabalhar. A reciclagem parou. Cara. Eu parei com a reciclagem. Eu fechei ela. Eu vendi as máquinas que eu tinha. Eu guardei isso para queimar depois na pandemia, porque as máquinas eu tive. Ainda bem que eu tinha esse recurso, né, que foi o que me ajudou também ali na pandemia, na falta de dinheiro. E eu parei, mas eu tive que olhar outros caminhos. Consegui ainda em 2020, eu consegui investir. 2021 eu não investi nada. 2022 também não. Agora a gente já está com um projeto para 2023 fazer um investimento bem interessante na linha de papel folha dupla. Em 2020 eu fiz um investimento que foi também que nos deu suporte na pandemia. Então, cara, pra mim dificuldade eu vejo só se eu estiver doente. Senão, não tem dificuldade pra mim. Não tenho medo de nada. Não tenho. Que joia, é isso aí. E aproveitando, tu comentou dos projetos, quais são os projetos para Mais Papéis agora para os próximos anos? Cara, o projeto eu tive em São Paulo há uma semana atrás. Semana passada eu estava em São Paulo. Fui visitar uma feira
de papel, que fazia 2 anos já, 3 anos, que não tinha, não teve por causa da pandemia, e agora ela voltou, e ela é voltada ao setor de papel. Eu tive lá, fiz alguns contatos, e tive algumas propostas de equipamentos novos aí, que vão nos ajudar no futuro. E é um projeto que eu já vinha pensando, mas é um projeto que eu tive que dar um time nele ali na pandemia. Depois de 2020 eu parei com esse projeto. Parei inclusive de pensar nele, porque a gente começa a idealizar e ali foi um momento que não dava para fazer nada, fiquei com as mãos amarradas. Todo mundo ficou, né? E comecei a retomar esse projeto, começo desse ano. Retomei ele de novo, eu mentalizo muito as coisas, cara. Eu mentalizo demais, assim. Eu crio na minha cabeça umas ilusões, às vezes até faraônicas, assim, mas eu consigo chegar lá. Eu vou até conquistar. E eu tô com isso na minha cabeça. Consegui agora os primeiros contatos aí. Já tô com orçamentos do projeto. Já tá bem avançado. E, cara, se Deus quiser, o ano que vem eu vou concluir ele. Eu vou concluir. É um projeto bem audacioso, é o mais arrojado da minha história. Mas eu vou concluir. Eu tenho certeza. E essa tua forma de pensar, isso aí te acompanha desde a infância ou Cara, tu foi desenvolvendo leitura? Como é que tu Cara, desde pequeno, cara. Desde muito pequeno sempre mesmo. teve Eu sempre tive... idealizou as coisas? Sempre. Eu saí de São Leopoldo, eu tinha 17 anos quando eu fui trabalhar no interior. E eu saí justamente, eu deixei todos os amigos na época, deixei minha mãe, perdi meu pai muito cedo. Eu perdi meu pai, eu tinha 5 anos. Então, de lá pra cá, só com a minha mãe. E, cara, eu tive que me virar, eu tive que ajudar ela. E eu fui embora justamente por querer vencer, por querer conquistar alguma coisa. Eu tinha um sonho, eu tinha sonhos como todo adolescente, mas eu não tinha recurso. Eu não tinha. Na época, São Leopoldo não tinha as oportunidades que hoje existem. Uhum. Eu trabalhei em fábricas de calçado, eu trabalhei. Cara, eu fui aqui em São Sebastião do Caí, cara, olha só, é uma curiosidade muito. Em São Sebastião do Caí eu já conhecia. Eu vendi relógio de parede aqui, cara. Eu era vendedor ambulante, meu. Relógio, tá ligado? Os relógios de moldura de parede. Uhum. Na época eram os relógios de gesso. E a gente comprava os relógios em Porto Alegre, numa galeria lá, uns chinês, uns japoneses, chinês lá, sei lá na época se já era chinês. E aí um senhor fazia as molduras em gesso, pintava, e no sábado de manhã ele trazia a nós pra gente vender, passar nas casas e vender relógio de parede. Então a gente vendia fiado na época. Que idade tu tinha, mais ou menos? Cara, eu tô te falando que eu tinha uns 14 anos, eu acho. Uns 14 anos. Eu vendia relógio e vendia em São Sebastião do Caí. Vendia Montenegro, toda a região, né? A gente vinha de São Leopoldo, que São Leopoldo, na época, pra gente vir aqui em São Sebastião do Caí, aqui era interior, né? Então a gente vinha pra cá, vamos lá, vamos vender lá. E eu sempre me dei bem na venda, sempre. Desde ali, então, Então tu sempre teve eu sempre tive teu lado... esse espírito de venda, de negócio, de negociante, sabe? Então é uma coisa que eu carrego comigo. Aí eu fui pro interior trabalhar, mas pra quê? Pra conseguir alguma coisa. Eu tinha um sonho de comprar uma moto, cara. E eu fiz 18 anos, eu comprei uma moto. Trabalhando. Em 1 ano, foi muito rápido, eu comprei uma moto. Fiquei 6 meses com a moto, já troquei e comprei um carro. Então, assim, ninguém me deu nada. Eu trabalhei. Eu não tive a mãe, eu não tive o pai que me deu isso, sabe? Eu conquistei. Eu quebrava um carro, eu quebrava uma roda, eu furava um pneu. Cara, eu sabia o que custava aquilo ali. Então eu cuidava, sabe? Eu cuidava, estragava como qualquer jovem, né? Mas eu sabia o quanto doía para arrumar aquilo ali. Tanto que hoje eu ainda sou. Lá em casa eles me enchem um pouco ali, porque eu sou meio turrão, eu sou muito de cuidar, sabe? Sou muito de querer que eles aprendam, meus filhos aprendam a dar valor pro que eles têm. A gente não é rico, a gente trabalha, é diferente, né? A gente tem as coisas porque a gente batalha, porque a gente é persistente, porque a gente todo dia é um leão para matar,
Não é se queixar, mas todo mundo tem, né? Todo mundo tem que encarar. Uns encaram com mais brilho, outros não. Outros têm mais garra, têm mais vontade. Cara, eu acordo de manhã com toda a vontade do mundo. Eu acordo de manhã como se aquele dia fosse... E, cara, os dias são maravilhosos. Hoje, então, foi um dia espetacular que eu tive. Foi um dia, assim, cara, de muita comemoração. Uma sexta-feira muito boa. Fechou, assim, excelente. Eu acho que isso tem muita relação com justamente essa forma de pensar, né? Se a gente tem esse pensamento mais positivo, encara as coisas de uma maneira mais leve, digamos assim, né? E essa coisa de idealizar, né? Eu acho que é bem importante porque as coisas parece que as coisas vão se ajeitando para se ajustando, que uma hora vai encaixando, isso. tu vai sonhando, tu vai idealizando, tu vai buscando, tu vai... eu tenho uma facilidade muito assim de ver as coisas ainda não estão concluídas. Eu consigo ver elas se movimentando. Eu tenho essa facilidade, cara. Sabe? Eu consigo ver uma estrutura de como ela vai ficar se tu trocar uma janela. Eu consigo projetar aquilo, eu consigo ver. Eu tenho essa facilidade. Então quando eu tenho esses projetos, essas ideias, essas coisas assim, eu consigo mentalizar da forma que vai ficar, do jeito que vai ficar. E eu busco aquilo. Como se aquilo tivesse aqui, no meu lado, só pegar. E eu não desisto sem pegar. Invariavelmente vai sair daquele jeito. E assim, ó, por incrível que pareça, cara, tudo que eu quis, tudo que eu imaginei, cara, desde família, desde tudo, eu sempre consegui. Eu tenho uma família maravilhosa, filhos maravilhosos, minha esposa maravilhosa, minha empresa, meus negócios, meus amigos, a minha vida é excelente, a minha vida meu Deus, eu só tenho a agradecer pela minha vida. Eu não tenho queixa nenhuma da minha vida, sabe? Não é que tá me faltando coisa, nada, mas eu sempre tenho uma ambição para buscar, sempre tenho um projeto novo que eu vou correr atrás. Isso é importante para manter essa vontade sempre, né, de melhorar, de estar bem, né? De melhorar, eu gosto de ajudar, eu gosto de ver quem tá junto comigo, quem tá do meu lado, eu gosto de ver bem, eu me sinto feliz, eu me sinto muito feliz em poder ajudar alguém. E hoje, assim, Fábio, o que tu observa, tendo esse teu ponto de vista em relação às coisas, o que tu observa de uma maneira geral das pessoas? O que tu sente das pessoas, assim, como é que elas, no geral, encaram a vida, os problemas, o trabalho, as obrigações, porque a gente vê hoje muita gente doente, né? Questão de estresse, de depressão. E eu queria que tu falasse um pouquinho qual é a tua impressão disso tudo, assim. Cara, o ser humano é complicado, né? Ele é difícil, assim. Tem gente que tem tudo e reclama muito. Tem gente que tem uma vida boa e não sabe aproveitar. Eu sempre digo, tem aquele rico pobre, né? Tem aquele cara que tem dinheiro e é pobre. Tem aquele cara que não viaja, que não aproveita, que não faz um churrasco, que sabe que está sempre... E tem aquele pobre que não tem condições, que está sempre alegre, que está sempre de bem com a vida. Então, o ser humano é engraçado, né? Eu procuro me cercar sempre de pessoas positivas, sempre de pessoas que tenham positividade, pessoas que realmente... Eu não gosto de gente deprimida, eu não gosto de gente negativa, sabe? Eu sou, assim, um cara... Eu não gosto mesmo, não gosto mesmo. Se tu me ligar, não interessa a hora, tu me perguntar, e aí, tudo bem? Eu digo, cara, eu tô com medo que melhore. Eu sempre tenho medo que melhore, porque é muito bom. É muito bom estar vivo. Eu tenho um amigo meu que diz isso. Como é bom estar vivo, né? Então, assim, como é bom a gente poder fazer o que a gente quer, ter saúde para isso. E tem gente que reclama, cara, o tempo todo. Que tá sempre ruim, que tá sempre com dificuldade, que tá sempre... Cara, e a dificuldade é ele. Ele não viu isso. Então,
o ser humano, cara, é uma peça complicada. É uma peça complicada. Eu vejo assim. E já que tu tá falando da saúde, né? Eu reparei que tu falou várias vezes que eu concordo contigo, acho que é a coisa mais importante, porque sem saúde realmente tu não consegue fazer nada, né? Sim. Tu sempre te preocupou com a tua saúde? Como é que foi essa... Cara, eu sempre fui muito esportista, cara. Sempre, sempre, a minha vida toda. O que tu já Eu praticou? já pratiquei, futebol é hobby, já pratiquei motocross. Cara, eu já fiz muita loucura, bicicross, agora atualmente tenho andado de bicicleta, mas também por hobby, sem competição, mas fiz de moto, participei até de campeonato gaúcho, até um brasileiro eu fiz, uma corrida de brasileiro, motocross, enduro, fui muito ativo. Passei um período, cara, um período muito complicado, assim, um período de desleixo mesmo, tá? Comigo mesmo. E graças a Deus, cara, recuperei. Foi um período que foi meio sombrio, assim. Todo mundo tem, faz parte do ser humano, né? Chega uma hora assim que parece que tu tá sempre vendo as coisas, daqui a pouco te apaga e é um processo que tu tem que voltar. Não adianta alguém chegar e falar que tu tá mal, até ajuda, mas não soluciona. É tu que tem que voltar aí. E eu, cara, eu resolvi há um tempo atrás, claro, com a ajuda da minha família também. Eu estava um pouco fora de forma, estava gordo, não estava jogando futebol, não estava praticando mais nada de esporte. E, cara, por que tu não volta? Por que tu não volta a fazer e tal? Foi um período complicado que eu tive, assim, de queda, mas foi curto também, foi curto. Hoje, graças a Deus, estou muito bem, estou acordando cedo, 6 horas eu acordo, vou para academia. Cara, minha vida hoje está maravilhosa, muito boa mesmo, cara, muito mesmo. Eu aproveito a vida, cara. Eu gosto da vida, gosto mesmo. Tu tem feito musculação? Musculação, tenho feito, eu tenho pedalado bastante, mas a atividade rotineira mesmo é musculação e academia, né? Uhum. Tenho feito ali com o Paulinho Pegoraro, é meu personal, tenho feito com ele. E, cara, tô me sentindo muito bem. Olha, muito bem mesmo. Não tenho nada E que me queixar. como isso influencia na disposição, né? Pro dia Vai a dia, né? demais. Tu fazer uma atividade, esse período que tu passou mais afastado Sedentário mais sedentário, tu deve ter notado o cara uma sente, queda no dói o rendimento, né? corpo. Eu sempre joguei futebol, cara. Eu sempre joguei futebol, sempre corri, sempre fui um cara muito ativo. Sempre puxando tudo, fazendo, sabe, correndo à frente de tudo. E teve um tempo ali que eu dei uma. Cara, o cara dá uma. Às vezes dá uma relaxada, né? E faz parte do ser humano, sobrecarrego de tarefas também. Então consegui me desvencilhar um pouco, delegar algumas coisas para o meu pessoal. E aí acabei me recuperando, mas foi rápido. Nada de muito tempo. E tu teve alguma mudança também nos teus círculos sociais nesse período? Como Cara, é que foi isso aí pra ti? então, eu tive que automaticamente dar um tempo, eu parei, a gente tem a função da parte social, que a parte social automaticamente o álcool, a bebida tá atrelado, né? A gente aonde vai um evento, se tu não bebe, tu é diferente. Então eu tive um período que eu parei de com bebida alcoólica, agora, há um tempo atrás, eu parei, fiquei 6 meses sem tomar nada. Então, automaticamente eu tive que dar uma freada na minha vida social, eu tive que dar uma parada, porque a gente fica um peixe fora d'água, né? Onde tem uma reunião de amigos, tá todo mundo tomando, tu tá tomando água, cara, tu é literalmente um peixe fora da água, né? Tu não faz parte daquele meio ali. Aí fica todo mundo te zoando, e a gente se sente mal. Então, me afastei um tempo aí, parei um tempo. E mais nada, não perdi vínculo, não briguei com ninguém, mas simplesmente eu dei um tempo pra mim mesmo, né? Até pra me recuperar. Hoje eu me recuperei, tô bem melhor, tô com uma disposição muito melhor, né? Então hoje eu tô retomando as minhas atividades sociais aí. E semana que vem estou indo para o Oktoberfest em Blumenau
com uma turma de amigos. E é óbvio, lá vou tomar um chopinho, né? Não Com moderação. Com moderação. Maravilha. Fábio, eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Que foi bem interessante a gente saber os meandros do empreendedorismo, né? Como é que funciona uma empresa de papéis, que eu acho que para a nossa cidade aqui ela é muito importante, né? Já estamos aí, estamos fazendo aniversário de 20 anos, né? 20 anos não é... Já é uma vida, né? É um caminho bem longo já, né, cara? Constitui toda a minha família aqui, né? Hoje tenho casa aqui, hoje não, minha bandeira tá aqui, já me sinto um caiense. Que maravilha, e a gente fica contente de saber, de conhecer, né, um pouco mais de uma pessoa como o Fábio que tem essa visão, né, de mundo, de encarar a vida, né, de uma maneira sempre positiva, que eu acho que é essa mensagem que fica, né, para as pessoas realmente saber valorizar o que é importante, né, que é a questão da saúde e não ter medo de enfrentar as dificuldades. Né? É isso aí, aquele clichê que existe, né, de é só se tu tem sonho, acredite nele e vá atrás. E claro, tem pessoas que às vezes tá mais distante, certos sonhos, mas cara, tu tendo vontade, cara, às vezes tu realiza coisas que tu nunca imaginou que tu pudesse realizar. Tu realiza. Eu acho que isso aí de tu mentalizar, isso é uma coisa, eu acho positividade, que realmente... cara, tem que ter, tem que impressionante acreditar. Como as coisas realmente vão se encaminhando, né, para acontecer. E eu acho que isso é todo pratique mundo tem o bem, que colocar né? em prática. Pratique o bem, faça o bem. Não precisa mostrar para ninguém que tu pratica o bem. Faz ele que tu vai ser recompensado. E eu sou. Cara, eu sou muito. Sou muito recompensado. Demais. Eu tenho... A minha vida Cara, é sensacional. É 100%. Eu tenho uma vida maravilhosa. Em tudo. Família, trabalho, amigos. Cara, a minha vida é muito boa. E é isso que a gente deseja para todo mundo, né? Que todo mundo tenha uma vida plena, né? É isso aí. Cuidar da saúde, né? Senão não adianta. Primeira coisa. E então te agradeço, Fábio. E espero que a gente tenha uma nova oportunidade de conversar, que tem bastante assunto pra gente com certeza tratar aí. E ficamos por aqui então. E eu peço para vocês se inscreverem no canal, não deixar de curtir, né, de ativar o sino de notificação, que em breve a gente vai estar trazendo mais entrevistas aqui, com mais pessoas interessantes assim como o Fábio. Valeu, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.